Vamos falar primeiro sobre pegação, o cenário da pegação atualmente, que vários convidados já sentaram aqui e conversaram com a gente. Pegação. Uns alertando sobre os perigos da pegação, como, por exemplo, teve uma advogada que explicou, né, falando que realmente o mar não está para peixe, o cara que está querendo entrar aí nessa, ele pode se dar muito mal, juridicamente falando. E aí a gente teve também um outro convidado que vai nas baladas para fazer entrevistas e tudo mais, e realmente há muitas surpresas. Mulheres falando que os homens não estão chegando mais, os homens falando que, tipo... Por que né? será, hein? Por que será? O negócio do problema já começa a não chegar, né, cara? Eu sou comprometido, enfim, não entro nessa vibe mais, porém, podemos comentar, né? O problema já é chegar na mulher, porque... tem aquele perigo de a mulher falar que foi assediada. Você me contou em off uma curiosidade em uma das viagens que você fez para o exterior. Exato. Que eu fiquei chocado, incrédulo que aquilo de fato acontece em algum lugar. Eu queria que você contasse para o pessoal que está assistindo a gente, que está por fora dessa questão, que você foi em Londres. É praticamente assim, aqui também, mas só que lá já é lei, né? Lá é mais cabuloso. Eu estive em Londres, um amigo meu reparou que o outro colega meu olhou para uma menina, né? E ele falou: Zé, não olha não, Zé. Aí ele falou: por quê? Porque aqui, se você olhar para uma mulher e ela falar com autoridade que você olhou para ela com olhar de desejo, você vai preso na hora, sem direito a questionar. Preso na hora, sem... ninguém quer saber se tem testemunha para falar se é verdade ou se é mentira, pelo fato de você ser homem e ela ser mulher, e ela falar que você olhou para ela com olhar de desejo, já é motivo, já é um crime, né? Caramba! Você já é detido. E assim... Então você... aí já dificulta a pergunta que você falou, por que um homem não chega na mulher? Exatamente. Né? E é complicado, né, cara? Porque parece que... O que seria um olhar de desejo? Me explica. Não dá para explicar, cara. É subjetivo. Às vezes é um olhar de admiração, mas a pessoa entendeu que aquilo é desejo. Como que você vai quantificar que o olhar que alguém está desferindo para você tem um significado a priori? Eu posso olhar para uma mulher achando ela feia, pensar no meu pensamento, mas que desgraça de mulher feia. E a mulher chegar, tá me desejando. E aí? Pelo andar da carruagem aqui no Brasil, você acha que essa lei pode pegar aqui, pode acontecer aqui, ou está fora da realidade? Cara, eu espero que não, viu? Espero que não. É bem provável que só piore. É complicado, né, cara? Enfim, essa parte de relacionamento compactua com essa questão aí. Realmente, eu acredito muito que os homens, eles não estão tendo figuras paternas enquanto crianças, né? Isso, de certa forma, faz com que ele cresça e não tenha uma referência masculina. Porque, querendo ou não, a masculinidade, ela você aprende mediante convivência. Não tem como um cara ser altamente masculino, sendo que ele foi criado por uma mãe e o pai estava ausente. E hoje, a maioria das mães, não sei se você sabe dessa estatística, a maioria das mães no Brasil hoje são solteiras. Né? Ou seja, ou se divorciaram, ou o cara simplesmente fez um filho e saiu fora. Vamos ser sinceros agora, mesmo que isso gere um certo cancelamento, né? Mas nós não somos personagens, nós somos autênticos, né? E que se dane, nós estamos no Sinfonia de Ideia, a gente tem liberdade poética aqui, né? O negócio é o seguinte... Mulher que é mãe solteira, geralmente poucos homens estão dispostos a assumi-la num compromisso sério. Você concorda comigo isso? Concordo. E tipo, gente, isso não é preconceito, isso é estatístico, ninguém tá falando Depende do cara também, né, Marco? Tem muito cara emocionado aí que... cabaço ao ponto de desespero que vai querer de qualquer forma, né? Pensa comigo o seguinte, geralmente a mulher que tem um filho e cuida dele sozinha, mesmo que esse filho tenha um pai, né, ela seja mãe solteira, fruto de um divórcio, o pai até vê o filho com frequência, mas mesmo assim o filho não vai ter essa referência masculina no dia a dia. E isso é comprovado, que a masculinidade ela se dá muito em função da imitação e da convivência. E voltando à parte da mãe solteira, é o seguinte, querendo ou não, ela tem algumas limitações. Porque, por exemplo, se o filho adoece, ela vai priorizar o filho, obviamente. E o filho, ele vai ser a prioridade na vida dela. E tem que ser, sabe por quê? O filho é uma criança de menor, que, praticamente negligenciado pelo pai, né?
E a gente sabe, nós somos homens, né? Isso não é... Eu acredito que não seja tabu, poucos homens falam sobre isso, mas o homem não tem um vínculo emocional tão profundo com o filho, tal como a mãe tem. Porque tem toda aquela questão da gestação, né? Aquele filho que ficou por 9 meses na barriga dela, aquele apego emocional e sentimental. Então, o homem, por mais que ele ame seu filho, aquela coisa toda, não é a mesma coisa do amor de mãe. Porque o amor de mãe é muito mais profundo, é muito mais íntimo. E isso não só nos seres humanos. Animais também, você pode ver esse apego aí. E aí, o que acontece? O cara, ele já tem que estar ciente de que se ele estiver numa relação com uma mãe solteira, ele tem que saber que aquela mãe, ela precisa estar full time, caso venha acontecer alguma coisa com o filho, porque o filho, ela é a única pessoa que o filho tem para atender a essas demandas emergenciais dele. Então, o cara tem que ter esse discernimento. E se o cara entrar num relacionamento desse, ele tem que entrar para somar com a mulher para assumir o papel de pai realmente também, senão não dá certo. Sim, só que aí... E tendo autoridade para corrigir da mesma maneira que a mãe teria. Porque senão já é um problema gigantesco, né? Isso, só que aí, Wilter, aí que está o problema, a gente se esbarra em outro problema. Até concordo que assim deveria ser, igual você falou. Só que hoje a gente tem uma lei aí no país, que é uma lei que esses deputados tiraram do cu, desculpem a expressão, que é a tal da pensão socioafetiva, a filiação socioafetiva. O que acontece? Se o cara for padrasto, ainda que seja por um período curto de tempo, casou com a mãe, aquela coisa toda, ficou morando junto um certo tempo, e aí se o filho tinha ele como pai, e essa mãe está no pau pedindo filiação socioafetiva, esse filho vai ter 2 pais na identidade. E os vai dois... estar lá o nome da mãe e o nome dos 2 pais. Nossa. E aí esse cara que também é o segundo pai, ele vai ter que pagar uma pensão igual o pai legítimo paga. E o terceiro? Então, como que você e se tiver o terceiro? Aí virou festa. Aí virou... Por isso que, tipo assim, hoje em dia, existe muito se fala na indústria da pensão alimentícia, por conta disso. Que, tipo, é claro que existem mulheres e mulheres, tem mulher que jamais iria utilizar esse artifício, porque são coerentes e são honestas, mas a gente tem as maçãs podres que usam desses artifícios. Isso é todo e aí, pensa bem, você entra num relacionamento com uma mãe solteira e você tem esse pensamento, que eu acho nobre, inclusive, de você abraçar o filho como se fosse seu, mas a qualquer momento essa situação pode se inverter. Porque hoje você conhece essa mãe, essa namorada, essa esposa. Só que as pessoas, a gente nunca conhece elas de fato. Aí entra na parte da filosofia. As pessoas estão o tempo todo em constante mutação. Você conhece a pessoa hoje, mas amanhã você precisa conhecer ela novamente. Porque essa pessoa do dia seguinte não é a mesma do dia anterior, porque houve todo um processo de mudança interna. E aí, suponhamos que essa pessoa era legal com você, só que depois ela viu essa brecha, ficou com raiva de você por alguma coisa, às vezes vocês terminaram, às vezes você quis terminar o relacionamento porque não fazia mais sentido, mas ela não queria que terminasse, e aí ela usa esse artifício contra você, falando que que a criança te via como pai, e de fato via, porque se você chegar num relacionamento desse... Depois do fim do relacionamento, aí você tem que arcar com as consequências. Outro cara vai estar comendo ela e cuidando do menino, e você, mas o pai, que é pai de verdade, vai estar pagando pensão. E esse que é o ponto problemático. Agora, se não existisse esse tipo de lei, né, o cara ele já ia entrar no relacionamento com uma mãe solteira dando total amor e carinho para o filho. Por isso que tem muitos caras que entram no relacionamento com mãe solteira, trata a criança como qualquer coisa. Por quê? Ele tem medo de a criança enxergar ele como pai e futuramente ele ser cobrado em função disso. Então, para mim, esses deputados, né, que criaram essa lei são pervertidos, são psicopatas, são pessoas que odeiam a família. Não querem ter uma família, não querem que o Brasil tenha famílias bem estruturadas. É complicado. Né? Então eu entendo o total receio desses caras, né? E aí as pessoas falam pai é quem cria e não quem faz. Eu discordo disso. Acho que pai é quem faz, independente se ele for um merda ou um pé rapado. Se ele fez lá, pôs um negocinho lá dentro, jogou o negocinho lá dentro e fez, é pai, pô. Quem cria é no máximo padrasto. E tem que parar de romantizar essa questão do abandono paterno. Tem que parar com isso. Se o cara fez o filho e tudo mais,
Né? É interessante que ele seja um pai presente, é interessante que ele esteja do lado do filho, apoiando, acompanhando o crescimento, aquela coisa toda. Mas se não acontecer, ele continua sendo pai do mesmo jeito. Concordo.